Shalom, meus amigos. O domingo já está se encerrando na Terra Santa de Israel, mas ainda há tempo para gravar uma última mensagem ainda nesse domingo. Eu gostaria de falar sobre um dos conceitos mais importantes do judaísmo, que é Teshuvá. O trabalho de Teshuvá é o grande desafio de todos aqueles que cometem transgressões da Torá, ou seja, de todos aqueles que cometem erros, mas que não querem mais repetir. Mas vejam, todos nós cometemos erros. A Torá está cheia de pessoas grandes que cometeram erros. O primeiro deles foi o primeiro homem, Adão e Rishon. Noa cometeu erros. Moshe Rabbeinu cometeu erros que o impediram de entrar na Terra Santa de Israel. Sua irmã Miriam cometeu erros. Nós acabamos de estudar a Parashá Korah. Korah cometeu erro. Se nós quisermos sair da Torá escrita e irmos para o restante da Torá, nós vamos ver que o rei Shaul cometeu erros, Shlomo cometeu erros, o rei Davi cometeu erros, de modo que nossos patriarcas e nossas matriarcas eram seres humanos feitos de carne e osso. Então por que nós os temos como perfeitos? Por um acaso eles tiveram vidas perfeitas? Não! Mas porque eles foram capazes de aprender com seus próprios erros. Quando eles caíram, eles se levantaram e seguiram no caminho de Deus. O que Hashem quer quando nós cometemos um erro? Que nós façamos Teshuvá. Essa palavra, para muitos, significa arrependimento, mas essa é uma má tradução do conceito de Teshuvá. Teshuvá é retorno. Quando Deus nos pede para fazer Teshuvá, Ele nos pede para retornar. Mas retornar para onde? Evidentemente, nós só podemos retornar para um lugar que é para nós conhecido. Se você compra uma passagem, vai fazer um turismo na Europa, e você tem uma passagem de ida e de volta, quando você termina esse passeio, você retorna ao seu local de origem. Teshuvá significa voltar ao caminho. Mas que caminho é esse? O caminho que Hashem estabeleceu quando nós nascemos, o nosso propósito. E nossas almas conhecem esse lar. Esse lar é o caminho que nos leva na direção da bondade, no local onde nós somos capazes de sermos pessoas melhores. Existem muitas formas de Teshuvá, e cada uma delas corresponde ao tipo de erro que nós cometemos. Erros que deterioram as nossas relações com outras pessoas e também que deterioram as relações com o Criador. E elas ocorrem porque nós nos desviamos do caminho, porque nós distorcemos a verdade, a realidade, porque nós ignoramos aquilo que realmente é importante. Mas vejam, toda vez que nós cometemos um erro, ou quase todas as vezes, nós sabemos instantaneamente que nós estamos errados. Nós sabemos, nós conhecemos a verdade. A alma humana sabe, no seu mais profundo âmago, qual é o caminho da verdade. Por isso que quando nós erramos, nós já sabemos que cometemos erros. A decisão está em corrigir, né, o erro que nós cometemos, a transgressão, o pecado, ou continuar pecando, ou continuar cometendo novas transgressões. E veja que Hashem entende isso. Qualquer pessoa que tem filhos sabe que eles não são perfeitos e que, portanto, por mais que nós os ensinemos, eles vão cometer erros. Todos sabemos que durante o crescimento de uma pessoa, ela comete inúmeros erros, mesmo quando nós dizemos a elas para seguir um determinado caminho. É muito comum que elas não sigam esse caminho. E quando Hashem entregou a Torá ao povo judeu e também a toda a humanidade, Hashem sabia que a maioria dos homens teria muita dificuldade de seguir o caminho, né, que é indicado na Torá como o melhor caminho para todos nós. Mas o que um pai quer? Um pai amoroso quer para os seus filhos que eles mergulhem, né, num permanente processo de culpa, se sentindo oprimidos por esse sentimento de culpa por toda uma vida pelos erros que cometeram? Ou você quer que os seus filhos reconheçam os erros que cometeram e que corrijam esses erros? Dito de uma outra forma, o que nós queremos é paralisar as pessoas com sentimento de culpa, ou nós queremos dar a oportunidade delas repararem os seus erros? Ora, para o judaísmo, para a filosofia judaica, o importante é nós aprendermos com os nossos erros. Eles são oportunidades para nós retornarmos ao caminho. A culpa não é uma ideia de natureza judaica. Por quê? Justamente pelo que eu disse antes. Porque a culpa nos paralisa, ela é uma ideia paralisante.
Para nós, o erro deve ser entendido como uma oportunidade de crescimento. E essa sim é a filosofia judaica, porque ela nos oferece oportunidades de crescimento mesmo quando nós cometemos erros, ao invés de ficarmos enredados permanentemente em cadeias que nos oprimem. Maimônides nos ensina, ele é o grande pensador do povo judeu, que indica o caminho para Techuvá, e basicamente esse caminho é dividido em 4 etapas. A primeira etapa é parar de fazer aquela transgressão, aquela verá, enfim, parar de cometer aquele pecado. É preciso cessar, né, com a continuidade daquele comportamento que nos afasta de Deus, como eu disse antes, que nos afasta de Deus ou que nos afasta de outros homens. Em segundo lugar, é preciso arrependimento sincero. É preciso que estejamos realmente convencidos do mal que nós fizemos aos outros e do mal que nós fizemos a nós mesmos. Em terceiro lugar, é preciso verbalizar a Hashem, esse sentimento novo que existe dentro de nós. Nós paramos de pecar, reconhecemos o pecado e nos comprometemos junto a Hashem a seguir novos caminhos. E finalmente, é necessário fazer um plano no qual nós asseguramos, nos garantimos que não vamos voltar a cometer os mesmos erros. Quando uma pessoa, especialmente um judeu, consegue fazer uma techuvá completa, um retorno completo, atravessando com perfeição todas essas 4 fases, nós dizemos que ele realizou uma techuvá gemurá. Vejam, meus amigos, só Hashem, só o Criador do mundo poderia nos ter dado esse método de correção dos nossos pecados, e Ele nos ofereceu isso pelo amor infinito que tem por seus filhos. Vai!